pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de o entregar, sendo um dos 12. Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, revela-nos, ó Deus, a tua palavra. Dai-nos, Senhor, a tua direção, ó Pai. Senhor, que cada um, ó Deus querido, dos ouvintes da tua palavra, que estão aqui na primeira igreja ou através das redes sociais, possam ser impactados agora, Pai, pelo teu Espírito Santo e pelo poder desta palavra, que nós possamos permanecer com o Senhor Jesus por causa desta palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é as palavras da vida eterna. Meus irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler Romanos 1, 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus. E eu creio que nenhum de vocês também tem vergonha do Evangelho. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus, porque as boas novas, que é o que significa Evangelho, foi o que os anjos anunciaram para aqueles pastores que estavam no campo. Eis que vos trago novas de grande alegria. Hoje vos nasceu em Belém, a cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E quando esta palavra chegou ao coração daqueles pastores que estavam no campo cuidando das suas ovelhas, eles foram até o estábulo, até onde estava a manjedoura, para que ali eles pudessem contemplar o anúncio que o anjo fez e aquele grande coral de anjos que cantava: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Esta obra extraordinária do nascimento de Jesus e da pregação do Evangelho, que é a boa nova de que há salvação para mim, há salvação para vocês, há salvação para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, há salvação para o mundo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta mensagem é a nossa mensagem, é a mensagem que nos alcançou e é a mensagem que nós passamos para frente. Então nós não podemos ter vergonha de carregarmos a mensagem da vida eterna, as palavras da vida eterna, a salvação. E aí, quando nós retornamos aqui para o nosso texto principal, qual era o contexto aqui de João no capítulo 6? Jesus, ele havia feito a multiplicação de pães e peixes e muitas pessoas haviam se alimentado. Então vamos dizer aqui uma multidão de mais de 10 mil pessoas, porque só contava os homens. Então, se fosse contar com as mulheres e as crianças, dava muito mais. Uma multidão, um número talvez que nós não tenhamos a medida. Mas todos comeram e se fartaram. Jesus então entra no barquinho e atravessa para o outro lado. E quando Jesus chega do outro lado, é como hoje aqui, com essa reativação do aquaviário, você pode entrar no aquaviário aqui em Vitória e descer em Vila Velha. Você pode entrar aqui e ir para Cariacica. É mais ou menos isso. O Senhor Jesus, ele entrou naquele barco e foi para o outro lado. E aí as pessoas procuravam Jesus para comer daquele pão, porque a notícia se espalhou que Jesus havia multiplicado pães e peixes. E que esta multiplicação, talvez eles falassem assim: o pão é uma delícia, o pão é muito gostoso, o peixe é maravilhoso. E as pessoas começaram a falar e juntou gente. E foram muitas pessoas atrás de Jesus. Aí quando essas pessoas chegaram, Jesus, ele foi duro na palavra dele. Aqui no versículo 26 do capítulo 6 de João, ele diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aí as pessoas disseram assim: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondendo disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. E Jesus foi pregando, Jesus foi conversando com aquelas pessoas, foi trazendo a palavra para aquelas pessoas, só que aquelas pessoas estavam perguntando o tempo todo sobre milagres. Mostra-nos um sinal, Senhor, dai-nos um sinal. E eles queriam um sinal o tempo todo. Meus irmãos, aqui mesmo na palavra vocês vão observar que o Senhor Jesus operou 2 vezes a multiplicação de pães e peixes. 2 vezes em todo o seu ministério. Então Jesus, ele não era uma padaria que fazia pão todo dia. Ele não estava liderando uma companhia de pesca, pescando peixe todo dia, multiplicando peixe todo dia, multiplicando pão todo dia. Não aconteceu isso rotineiramente. A multiplicação de pães e peixes não era comum, não era todo dia. Então aquelas pessoas ficavam pedindo esse sinal, insistindo com Jesus, para que Jesus fizesse de novo a multiplicação de pães e peixes. Entenda uma coisa: existem pessoas que querem adequar Deus à sua necessidade ou à sua vontade. Como aquelas pessoas estavam com muita vontade de experimentar o pão, elas estavam com muita vontade de experimentar aquele peixe, elas ficavam insistindo e insistindo com Jesus e buscando que Jesus multiplicasse. Só que naquele momento Jesus não fez nada do que eles estavam querendo. Jesus não atendeu o pedido deles de sinal de multiplicação de pães e peixes. Eles levaram lá para Moisés e começaram a falar assim: olha, Moisés, ele nos deu o pão que caía do céu, nos deu o maná. Aí Jesus fala com eles: não foi Moisés que vos deu o maná, mas meu Pai que vos deu o maná. Então aquelas pessoas ficavam buscando na palavra algo que pudesse validar e que Jesus pudesse
fazer aquele milagre, baseado inclusive na própria palavra de Deus. Só que veja bem, Jesus, ele é o Senhor e nós somos os servos. Aí Jesus começou a falar algo que os deixou muito chateados. Jesus, ele começou a dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Olha só, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus, no versículo 41, recebeu o troco. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz desci do céu? E aqui entra a discórdia, porque aquelas pessoas queriam que Jesus multiplicasse pães e peixes, e Jesus não queria fazer naquele momento. E aquelas pessoas ficavam ali falando e usando de argumento, e Jesus contra-argumentando. Irmãos, parece os dias de hoje. As pessoas estão querendo que o Senhor Jesus faça as coisas da forma delas. Só que nós temos que entender que não vai ser do nosso jeito, não vai ser da nossa forma, mas vai ser da forma de Deus. Vai ser de acordo com a vontade de Deus que as coisas vão ser feitas. E aqui nós observamos, no versículo 48, eu sou o pão da vida, disse Jesus. Este é o pão que desce do céu, versículo 50, para que o que dele comer não morra. Jesus começou a pregar para eles e falar para eles: gente, vocês têm que se alimentar de mim. Vocês têm que buscar a mim, vocês têm que estar aqui por minha causa, não por causa do pão que eu multipliquei, não por causa do peixe que eu multipliquei, porque entenda uma coisa, como foram só 2 multiplicações de pães e peixes, quem comeu, comeu, quem experimentou, experimentou, quem não experimentou, que continuasse seguindo a Jesus. Só que aquelas pessoas não aceitavam isso, porque elas queriam experimentar aquilo que os outros experimentaram, elas queriam viver aquilo que os outros estavam vivendo. Entenda, o que o Senhor reservar para nós, nós temos que dizer muito obrigado por aquilo que o Senhor me entregou. Nós não precisamos, meus irmãos, ficar lutando com Deus e falando com Deus a todo momento, para que o Senhor ceda a um capricho nosso, a um desejo nosso, porque aquelas pessoas não estavam como aquelas que estavam do outro lado da margem, com fome, andando com Jesus por muitos dias. Eles só atravessaram e foram atrás dele, dizendo: olha, nós não comemos aquele pão, nós não experimentamos. E eu vejo hoje muitas pessoas procurando, e a internet está cheia, as ruas estão cheias de pessoas assim, atrás de um sobrenatural artificial, atrás de um pão mofado, atrás de um peixe que já está estragado. Mas as pessoas não entendem que aquilo que o Deus fez num determinado momento da história foi para aquele momento. Às vezes, meus irmãos, nunca mais vai se repetir da mesma forma. Podem se repetir de outras maneiras, mas nós temos que entender que na obra de Deus existe um Senhor, existe um cabeça, que é Cristo, e nós o seguimos independente se Ele vai operar com multiplicação de pães e peixes ou não. E o Senhor Jesus usou aquele momento para ensinar que o verdadeiro pão é a palavra de Deus. O verdadeiro sustento para a nossa vida é quando nós estamos ligados naquilo que o Senhor fala conosco. O Senhor Jesus, em outras palavras, disse assim: hoje vocês só vão ter ensinamento. Hoje não vai ter cura, hoje não vai ter milagre, hoje não vai ter multiplicação, hoje vai ter palavra, hoje vai ter ensinamento. E aquelas pessoas se revoltavam, como vocês ouviram na leitura. Elas murmuravam, elas reclamavam, falando: não é possível. Por que o Senhor não está operando? Por que o Senhor não está fazendo? Por que o Senhor não fez igual fez lá do outro lado do rio? Por que o Senhor não age da mesma forma? Porque Deus age como Ele quer. O
Senhor só faz aquilo que lhe apraz. Porque, irmãos, se nós pudéssemos produzir algum tipo de milagre ou algum tipo de multiplicação, nós faríamos. Mas não está no nosso poder. Tudo está nas mãos de Deus e no poder de Deus. E nós somos instrumentos. Então entenda uma coisa: o que Jesus operou do outro lado do lago, ficou do outro lado do lago. O que Jesus operou na vida destes apóstolos, muitas dessas coisas, elas não se repetiram depois. Outras se repetiram. E coisas inéditas, por exemplo, os apóstolos não pregaram para a rede social. Nós estamos pregando. Não tinha rede social no tempo dos apóstolos, não tinha TV no tempo dos apóstolos, mas hoje tem. Então tem coisas que nós fazemos hoje que eles não faziam no passado. Mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ou seja, Jesus é o mesmo. E é isso que importa. Todo dia, quando você acordar, se coloque à disposição de Jesus, dizendo: olha, Senhor, eu estou aqui para ser útil a Ti neste dia. Seja o que for que o Senhor tiver para mim, eu quero ser útil. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que lhe agrada. E aí, nós chegamos no nosso texto principal. O nosso texto principal é quando as pessoas chegaram a ir embora. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? No versículo 60. As pessoas falaram: não dá para ouvir mais. Porque sabe o que acontece? Às vezes você está conversando com alguém e aquela pessoa vai ficando sonolenta, cansada de te ouvir, e ela já não está aguentando mais te ouvir. Aquelas pessoas não estavam aguentando mais ouvir, elas não queriam mais ouvir. E é como se elas falassem: será que esse homem não vai parar de falar? Esse homem está falando umas coisas, sabe, está tendo uns assuntos que isso não me agrada. Não estava agradando aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, elas foram com um objetivo: comer pão multiplicado e peixe multiplicado. Quando Jesus não operou aquilo que eles queriam, nada estava bom para eles. Então muitas pessoas não conseguem estar bem na presença de Jesus, mesmo estando na presença daquele que criou os céus, a terra e tudo que neles há, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mesmo estando na presença daquele que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, não é suficiente. Porque aquelas pessoas já levaram a vontade delas para estar na presença de Deus. Irmão, quando você estiver na presença de Deus, irmã, quando você estiver na presença de Deus, traga apenas a sua vida para dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Porque aí você não tem cobranças a fazer. Você não vai ficar se cobrando, e você não vai deixar que as pessoas te cobrem. Que Deus é esse que você serve? Que igreja é essa que você vai? Porque lá não tem um resultado tal, não tem um resultado tal. Quem disse que eu estou aqui por causa do resultado? Eu estou aqui por causa da presença de Jesus. Entendeu? É porque o Senhor está no meio de nós. Deus está no meio de nós. E nós gostamos da companhia de Jesus. E nós queremos ouvir as palavras. Irmãos, Jesus faz coisas extraordinárias, mas é Ele que faz. E quando acontece um milagre, uma obra extraordinária, uma transformação poderosa, nós damos glórias a Ele. E quando não acontece, nós também glorificamos a Ele e agradecemos. Olha, todo mundo que faz parte do Uniora entende isso. Porque às vezes, irmãos, vem uma pessoa e pede oração. A gente ora e ela parte para a eternidade. E aí a gente fica com aquela frustração, porque nós oramos pedindo cura, pedindo restauração, transformação. Às vezes também chega um pedido para o Uniora de uma pessoa que está desenganada, está toda complicada, e nós oramos, e aquela pessoa fica boa, o resultado vem, e ela sai do hospital e está ótima, e fica restaurada. O que acontece? Nós também glorificamos a Deus da mesma maneira. Porque qual é o nosso papel? Fazer a intercessão, fazer a oração, fazer o pedido a Deus. Mas o receber a resposta é com Deus. Irmão, eu não vou parar de pedir. Porque Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre.
Então esse é o meu papel. Agora a resposta, ela vem de Deus. E o que eu vou ficar fazendo? Eu vou continuar louvando, eu vou continuar buscando a palavra, eu vou continuar buscando a Deus em oração. Se Deus fizer algo a mais do que isso, eu glorifico. Se ficar nisso, eu também glorifico. Por quê? Porque eu estou na caminhada com Cristo. Vocês entendem isso? Porque não adianta, meus irmãos, nós ficarmos com saudade daquilo que nós gostamos, daquilo que nós achamos extraordinário e que nós queremos que aquele momento se repita novamente. Entenda, nós temos que buscar aquilo que o Senhor tem para nós para frente, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. E aqueles 12 apóstolos entendiam que eles estavam na presença de Jesus para segui-lo, para servi-lo, para estar diante dele. E aqui, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Será que vocês vão ficar escandalizados com isso? E aí Jesus fala algo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras de Jesus são Espírito e vida. Onde estão as palavras de Jesus? Aqui, ó. Então nós estamos pregando o Evangelho todos os dias. Então todos os dias você está recebendo Espírito e vida. Hoje você está recebendo vida. Hoje você está recebendo Espírito. Você está recebendo o sopro de Deus. Você está recebendo vida de Deus. Porque a palavra está sendo pregada. Foi o que Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Mas ele falou: mas há algum de vós que não crê. Existia ali naquele meio das pessoas que estavam com Jesus, pessoas que não acreditavam em Jesus, pessoas que não criam, pessoas que não viviam pela fé. Lembra dos 2 versículos da introdução? Nós só conseguimos entender a plenitude do Evangelho de fé em fé. Mas Jesus falou: tem pessoas aqui que não creem, que não acreditam, as pessoas que estavam ali, discípulos de Jesus. E aí a Bíblia diz aqui, que desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, a partir daquele momento, eles falaram o seguinte: se o Senhor não vai fazer o que eu quero, então eu não ando mais com o Senhor. Eu queria o pão, ele não me deu, não vou ficar. Eu queria o peixe, ele não me deu, eu também não vou ficar. Por quê? Porque se ele não me deu o pão e não me deu o peixe, então eu não fico. E aí a Bíblia diz aqui que estas pessoas voltaram para trás. Então disse Jesus aos 12, ou seja, sobraram só os 12. Olha que situação: daquela multidão de discípulos sobraram 12, os 12 apóstolos. E aí o Senhor Jesus perguntou para eles: quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem voltar atrás? Vocês também querem fazer como esses que foram embora? E vem a palavra para as nossas vidas, que foi a palavra de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Por favor, diga assim comigo: as palavras da vida eterna. Então por que eu vou permanecer? Porque aqui tem as palavras da vida eterna. Por que você vai permanecer com Jesus? Porque em Jesus você tem as palavras da vida eterna. As palavras da vida eterna. É isso que nos mantém firmes. É isso que nos mantém fortes. E aí, Jesus falou assim, ó: eu não escolhi vocês 12. Eles falaram: sim, o Senhor escolheu. E ele falou: um de vós é um traidor. Mesmo entre os 12 ainda tinha um traidor. Então sobraram no final 11. De toda aquela multidão, de todas aquelas pessoas, sobraram 11. Por quê?
Porque aquelas pessoas, aqueles supostos discípulos, não queriam a palavra. Às vezes, irmãos, eu me pergunto por que Deus está fazendo o que Ele está fazendo hoje, para provar se nós podemos ficar pela palavra. Então, se você ficar pela palavra que está sendo pregada, se você ficar pelo Evangelho, o Senhor Jesus te recompensará, porque lá na eternidade, a Bíblia fala da cidade quadrangular, que tem os 4 lados iguais, e o fundamento das cidades são o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, aqueles homens que andaram com Jesus na terra, têm os seus nomes estampados lá nos fundamentos da cidade. Por quê? Porque eles foram leais e fiéis ao Senhor Jesus, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Preste atenção, desses 12 discípulos, não é relatado na Bíblia que eles foram curados. Não é relatado na Bíblia que eles receberam alguma coisa diferente. Jesus apenas os convidou: vem e segue-me. A multidão que recebeu tanta coisa o abandonou, mas aqueles que foram seguir a Jesus pelo chamado, pela palavra de Jesus, pelo convite de Jesus, esses foram os que permaneceram. Então, se você está na presença de Jesus, pelo convite, pela palavra de Deus, então você vai ser aquele que vai entrar nas cidades pela porta, porque você crê nisso. Você está pela palavra, você está por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa para você. Isso não tem nada a ver com movimentos que o Senhor Jesus tenha feito, mas pela consistência. A palavra é: para onde, para quem iremos, para onde iremos, para quem iremos, para que eu vou, aonde é que eu vou? Se eu já conheço o Senhor Jesus, que tem as palavras de vida eterna. Convites não faltam, pessoas que nos querem longe da presença de Jesus tem um monte, mas você, irmão e irmã, foi chamado para permanecer na palavra de Deus, permanecer no ensinamento do Senhor, permanecer na presença de Deus, e eu tenho certeza que nada e ninguém vai te enganar, e você vai permanecer firme com o Senhor Jesus. Se você pode, coloque as 2 mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,